Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, meus queridos. Estamos felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede, estar mais uma vez neste santuário. Já estava com saudade, até estava programando com a minha esposa para vir aqui fazer uma surpresa, não sei se recebeu uma surpresa, alguma coisa desse tipo. Mas as nossas atividades são muitas e às vezes não temos tanta oportunidade. Só uma informação para os irmãos: eu mudei de igreja, eu agora pertenço à missão na Avenida São Paulo, e é um pouquinho mais apertado para sair, mas eu falei lá com o nosso pastor, ele me liberou para estar aqui com os irmãos. Estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor-presidente, pastor Eurico Sanches, nosso vice-presidente, pastor Luiz Carlos, e com muita alegria eu faço parte dessa família, né? Os nomes, as placas, elas servem apenas para nós podermos ter um local de ajuntamento, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é uma só, é uma igreja invisível, onde os membros dela são aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade. E com alegria estou aqui nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos ver se eu consigo me resolver com playback, né? Se eu não conseguir, eu vou parar e não vou cantar, viu, irmão? Mas se eu conseguir, os irmãos me ajudam. Quem souber pode cantar comigo. Há um país além do... Não. Eu estou falando? Meu amor, leva ali para ele. Há um país além do grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto e nem dor, lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados de jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco a ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós, nosso Jesus, vamos louvar.
Aleluia, glória a Deus. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados de jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós, o nosso Deus, vamos louvar. Amém, glória a Deus, aleluia. Cada vez que eu consigo cantar com playback é uma vitória, viu, irmãos? Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Os versos de 12 a 18. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, os versos de 12 a 18. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, amigos, e aos que nos estão assistindo através da mídia, nesta noite, nós vamos falar um tema que não é nenhuma novidade. Algo que é conhecido de todos nós. E que também não é de hoje, já está escrito há mais de 2000 anos. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, cada vez que nós lemos, meditamos, ela se renova dentro de nós. E o renovo desta palavra nos faz entender que todos os dias este alimento para a nossa alma é um alimento puro,
e sadio. Nós lemos esses versículos que o apóstolo João escreveu quando ele estava na ilha de Patmos, já com a sua idade avançada, lá pelos 96 anos, mas por ordem do Senhor Jesus Cristo, ele escreve o que ele vê, o que ele ouve. Mas antes de escrever, o apóstolo disse que ao ouvir a voz de quem falava, ele virou-se para ver quem era que estava falando com ele. E é a partir daqui que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, quando recebi o convite do nosso pastor Neilson. Imediatamente fui orar e pedir a Deus uma palavra, é o que eu sempre faço. E veio ao meu coração esta palavra: o privilégio de conhecer Jesus. Aleluia. A modalidade atual da divulgação ou da difusão do Evangelho, com algumas exceções, tem levado o homem a saber quem é Jesus, porém, não leva o homem a conhecer quem é Jesus. Há muitos que sabem quem é Jesus, mas poucos conhecem Jesus. Para saber quem é alguma pessoa, você não precisa de muita coisa. Precisa uma foto, precisa alguma referência, que alguém fale alguma coisa a respeito dessa pessoa e você já sabe quem é esta pessoa. Mas para conhecer, precisa alguma coisa mais. Em se tratando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós abrimos um caminho para conhecê-lo. Porque saber nós sabemos. Nem precisa aceitar Jesus para saber quem Ele é. Porque todos falam, Ele foi aquele que foi trocado por Barrabás, foi aquele que nasceu de Maria, foi aquele que teve um ministério de 3 anos e meio, foi o filho do carpinteiro, e todas essas informações nos fazem saber quem é Jesus. Agora, conhecer Jesus é diferente. E conhecer Jesus, para conhecer Jesus, nós não conseguimos conhecê-lo somente pelas informações. Conhecer Jesus precisa de algo mais e excelente, é a revelação do Espírito Santo de Deus. Sem esta revelação, é impossível ao ser humano conhecer Jesus. E quando é que você consegue a oportunidade de ter esta revelação? É quando nós abrimos o nosso coração e entregamos o nosso coração para que Ele seja Senhor da nossa vida. Porque quando Ele passa a ser Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o revelador, que é aquele que mostra, que é aquele que nos dá o conhecimento, passa a morar dentro de nós, e a partir deste momento, Ele vai abrir a porta da revelação, para que o homem tenha o conhecimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ensinando em uma das suas cartas, ele disse assim:
o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. E conhecer ao Senhor Jesus não é nada natural, é espiritual. E para ter o conhecimento espiritual, precisa da presença, da ação do Espírito Santo. Um pouco antes do derramamento do Espírito Santo, mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, usado pelo Senhor Deus, ele faz uma declaração sobre a pessoa de Jesus, apenas uma declaração. E ele diz assim: esse que vem, a raiz de Jessé, aquele que parece raiz de uma folha seca, aquele que não tem parecer, não tem formosura, o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, aleluia, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia, ninguém ainda tinha noção, ninguém sabia, não parecia para ninguém, mas o nome dele já estava aí. Então vocês já ficam sabendo que ele vem. Aí vem o maravilhoso, aí vem o Deus forte, aí vem o conselheiro, aí vem o Pai da eternidade, aí vem o Príncipe da paz. O apóstolo João, quando ele inicia o seu evangelho, escrevendo diretamente para aqueles que já tinham ou já têm o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, ele declara Jesus da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. João já não faz um retrato como Isaías fez, porque ele já sabia, ele tinha o conhecimento de quem era Jesus. E então a sua revelação é uma revelação até difícil de um homem natural entender. No princípio era o Verbo. O que é verbo? O verbo é a palavra. Então o verbo estava com Deus. Qual é o verbo? A palavra estava com Deus, mas a palavra era o próprio Deus. E aí quando você vai lá no livro de Gênesis, você encontra Deus falando, o Espírito Santo agindo, e a palavra que é o Senhor Jesus Cristo, que está aqui nesta noite, solidificando todas as coisas. Era isso que João estava falando. Aí vem a pergunta: como nós conhecemos Jesus? Como é que nós conhecemos Jesus? Conhecemos superficialmente, porque os outros falam, porque alguém dá alguma informação, porque eu fui para a igreja? Ou conhecemos Jesus porque ele está dentro, porque você tem intimidade, porque ele é teu Senhor, porque você tem convicção plena de que ele está contigo, de que ele é teu socorro na hora da angústia, de que ele está a todo momento ao teu lado? Você conhece o Jesus que faz, ou você conhece o Jesus que não faz e continua sendo Jesus? Aleluia! Não é difícil de encontrarmos na Bíblia algumas pessoas que andaram com Jesus, estavam perto de Jesus
e não conheciam Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele está rodeado dos seus discípulos. E rodeado dos seus discípulos, ele faz uma pergunta: que dizem os homens quem é o Filho do Homem? E a Bíblia diz que eles olharam uns para os outros e começaram a dizer: João Batista, não. Elias, não. Jeremias, também não. Alguns dos profetas, mas eles estavam junto com Jesus, andando com ele, vendo as maravilhas, e não sabiam quem era. E aí, Jesus olha para Pedro: se você, o que você diz acerca do Filho do Homem? Se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu disse que o homem natural não conhece as coisas espirituais, está escrito. E aí Jesus corrobora esta palavra e ele diz assim: bem-aventurado és tu, porque o que saiu da tua boca não foi dito pelo homem, mas foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, oh glória! Qual é a melhor maneira de conhecer Jesus? É através da revelação do Espírito Santo. Mas tem outras maneiras? Tem, claro que tem. Tem outras maneiras. A Bíblia diz que o cego de Jericó conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele conhecia. Porque ele ouviu um barulho, o texto diz que ele ouviu um barulho, e perguntou: quem é, que barulho é esse aí? E alguém disse assim: ó, isso é Jesus. Jesus. Foi o suficiente para dizer: eu conheço. E diz o texto que ele resolveu, tomou uma posição, e se eu vou identificá-lo para que ele saiba que eu o conheço. Jesus, filho de Davi. Aleluia, oh glória. Ele estava dizendo: ó, não é pelo barulho que eu te conheço, não é pela multidão que está à sua volta que eu te conheço porque eu sei quem tu és, de onde tu veio, o que está fazendo aqui, sei o teu nome, o teu sobrenome. Então, Jesus, filho de Davi. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, talvez um dos milagres mais comentados nas nossas igrejas. E nós deparamos com uma situação mais simples. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada. Mas ela não tocou por acaso, ela tocou porque ela conhecia Jesus. Aleluia. Mas ela não conhecia o curandeiro Jesus, ela não conhecia o Jesus da bênção, ela sabia de onde ele vinha. Ela disse, o texto diz que ela disse assim: ó, se eu tão somente tocar na orla, ela podia ter falado diferente. Se eu chegar perto dele e der um abraço, se eu chegar perto dele e apertar a mão, se eu chegar perto dele, parar de frente. Ela disse: não, eu preciso chegar na orla do vestido dele. Mas por que ela queria chegar na orla do vestido? É porque ela sabia que ele era o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, e os sacerdotes do tempo de Arão, eles tinham na orla das suas vestes a unção da cura. E ela disse: se os sacerdotes tinham unção da cura na orla do vestido, o sumo sacerdote também tem. Eu vou lá porque eu sei quem ele é. Aleluia! Eu conheço
desço e vou tocar na orla da sua veste. Aleluia. Que pena que hoje nós somos, em alguns lugares, graças a Deus que aqui não, mas em alguns lugares nós somos adestrados, ensinados a abraçar Jesus. Dá licença aqui, pega esse aqui que trabalha comigo lá, que a gente é mais ou menos. Ó, nós somos ensinados, abraça Jesus, pega na mão de Jesus, fica com Jesus. Não é assim que nós somos ensinados? Mas a mulher sabia que não era abraçando. Ela sabia que não era segurando na mão. Aleluia. Eu conheço e sei onde está o poder, eu sei onde está a unção, eu sei onde está o meu milagre, está na orla do vestido. Obrigado. Aleluia. E é lá que eu vou tocar. Aleluia. A Bíblia diz que João Batista, o único, não tem outro, João Batista, conhecia Jesus desde o ventre. Ele ainda não havia nascido e já conhecia Jesus. O texto diz que quando Maria ficou sabendo da sua gravidez, ela foi às Campinas para contar, para dar a notícia à sua prima Isabel. E quando ela chega lá, que cumprimenta Isabel, a criança João Batista salta no ventre de Isabel. E sabe o que ela diz? Que maravilha que veio me cumprimentar a mãe do meu Senhor. Aleluia! Rebacanda rabachurianda. Aleluia! Aleluia! Dentro do ventre, João Batista já conhecia. Aleluia! João sai, cresce, melhor dizendo, e sai abrindo o caminho do Senhor, que foi para isso que ele veio. E diz a Bíblia que ele está às margens do Rio Jordão, batizando aqueles que vinham, e ele viu de longe Jesus. A Bíblia não me informa, e como eu não tenho essa informação, ele era mais velho do que Jesus uns 6 meses. Eu quero entender que eles não se conheciam pessoalmente, mas quando João viu Jesus de longe, ele parou tudo e diz: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por divina revelação do Espírito Santo de Deus, João conhecia quem era o seu Senhor, ou o Senhor Jesus. Acompanhado por uma multidão de seguidores. Ou melhor, acompanhado pelos seus discípulos. Jesus inicia o seu discurso de despedida precisamente no capítulo 13 do Evangelho de João. E quando chega no capítulo 14, Jesus observa que o discurso está impactando o coração dos discípulos.
Era como se Jesus visse dentro deles aquela exclamação: estivemos com Ele todo esse tempo, acompanhamos Ele todo esse tempo, e agora Ele está se despedindo de nós, dizendo que vai embora, e o que será de nós? Como é que nós vamos ficar? E aí Jesus olha para eles e diz: não se turbe, não se preocupe, não tenha medo em vossos corações. Aleluia. Vocês sabem para onde eu vou? Aleluia. Ele não perguntou, ele afirmou: vocês sabem para onde vou e conhecem o caminho. Foi um teste que Jesus fez com os discípulos, mas alguém levantou lá em nome de todos. Tomé levanta e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, e muito menos o caminho. Jesus para, e com o amor que Ele tem por todos nós, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala estas palavras, ele traz aos discípulos um refrigério. Porque aqueles que haviam seguido Jesus até aquela hora e que estavam com o coração turbado, agora recebem uma segurança: nós estamos no lugar certo, nós estamos no caminho certo. Ele está dizendo que vai e que vai voltar. Ele está dizendo que vai preparar um lugar para nós, para que nós possamos estar onde Ele estiver. Então estamos no lugar certo. Este é o caminho, este é o nosso Senhor, e nós o conhecemos de perto. E Jesus encerra o seu discurso de despedida da seguinte forma: Pai, eu dei-lhes a minha glória, ou a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Antes de encerrar a mensagem, eu volto a fazer a pergunta: você conhece o Jesus que você serve? Aleluia. Você conhece o Jesus que você está perto dele? Você tem noção de quem é esse Jesus que nós estamos te apresentando nesta noite, pela palavra que está sendo pregada aqui? A Bíblia diz que ele não teve por usurpação sair da sua glória, vir a esta terra, dar a sua vida por mim e por você, e como ele disse com as suas próprias palavras, dividir a glória que ele trouxe do Pai comigo e com você. Aleluia. Eu tenho essa glória. A igreja do Senhor Jesus tem esta glória. Aleluia. E você que não pertence à igreja do Senhor Jesus, vou lhe dizer pela palavra de Deus, não tem esta glória. E o que eu vou fazer, pregador? A oportunidade é hoje. Aceita Jesus e receba esta glória. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Remanda rabacandurianda rabachuricanta rébias. Aleluia.
Alanderra, Shurianda, Rabacanda, Rabanaios. Conhecer Jesus. Que pena que muitos estão ao lado de Jesus, andando com Jesus, e estão parecendo com os discípulos do caminho de Emaús. Triste. Cabeça baixa. Tudo acabou. Não tem mais esperança. É como acontece com muitos. Eu vou lá na igreja. Me convidaram. Quem sabe? Assiste o culto, bate palma, canta, ouve os louvores, a pregação, e quando sai de cabeça baixa. Não entendi nada. É o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus está pertinho deles. E o que aconteceu que vocês estão tristes aí? Jerusalém, mataram o nosso Senhor. E por que vocês estão tristes? Ele não falou que ia ressuscitar? Ele falou, mas é o terceiro dia, até agora não aconteceu nada. Mas por que vocês estão com a cabeça baixa aí? Só por causa disso? Fica tranquilo. E eles disseram assim: ardia em nosso coração as palavras que ele falava. Labacando, revaz, aleluia. E eles vão caminhando, e diz a Bíblia que eles chegam na aldeia. E quando chega lá, Senhor, a caminhada é muito longa, o dia já está terminando, a nossa casa tem aqui um espaço, o Senhor não quer se hospedar na nossa casa? E Jesus disse assim: eu aceito. Eu aceito. Entrou. Só um momentinho, o Senhor, foi tão bom conversar com o Senhor, foi muito bom, mas a gente continua triste do mesmo jeito. Ou seja, foi tão bom vir no culto. Talvez o pior do culto seja escutar esse criolinho pregar, mas eu vou pregar até o final. Aleluia. Foi bom participar do culto. Aqueles irmãos são tão amáveis, dão boas-vindas, abraça, canta corinho pra gente, foi muito bom. Aleluia. Mas a gente continua triste. Mesmo triste, a gente vai servir aqui uma alimentação. O senhor pode ficar aqui, se alimentar conosco? Sim, vou me alimentar. A gente tem um costume aqui. O visitante agradece o alimento. O senhor pode fazer isso por nós? Posso. Eles fecharam os olhos, ele: Pai. Aleluia, oh glória, aleluia. Pai. Quando eles abriram os olhos, já não tinha mais o visitante. Voltaram correndo, foram lá onde estavam os demais, falaram: sabe o que aconteceu? Um caminhante começou a falar conosco, começou a arder no nosso coração. Ele trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de glória. Nós recebemos um renovo espiritual enquanto caminhávamos com ele. Convidamos ele para entrar na nossa casa. Ele aceitou o convite. Pedimos para ele agradecer o alimento. Aí foi a hora que ele se revelou. Sabe que nós andamos com ele e não o conhecemos. Andamos, viajamos com ele e não o conhecemos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: ele ressuscitou. Ele está vivo, aleluia.
Enquanto eles estão chegando para dar a notícia, chega mais alguém dizendo: nós fomos no túmulo e não tem nada lá. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia! Você conhece o seu Jesus? Você conhece o Jesus que você está do lado dele, que você caminha com ele, ou que você acompanha? O apóstolo João ouviu uma voz. Era mais ou menos como se ele dissesse assim, ó: eu conheço essa voz. Aleluia! Eu conheço essa voz, mas quero me certificar. E quando ele olha, ele viu exatamente a pessoa que era dona daquela voz. Esta noite, o Espírito Santo de Deus está te convidando não a acompanhar, não a seguir Jesus, mas está te convidando a conhecê-lo. Deixa ele entrar no seu coração. Deixa ele ser o Senhor da sua vida. Aleluia. Deixa ele ser o seu Deus. É muito pouco, como eu iniciei falando aqui, é muito pouco o Jesus que dá bênção, o Jesus que dá vitória. Ele é muito pouco. Não se conhece nada dele quando se pensa nesse nível. Sabe por quê? Porque ele tem muito mais para dar. Aleluia! Ele tem muito mais para dar. Um certo dia Jesus fez um discurso, e as pessoas que estavam em volta de Jesus foram saindo. Ficou só os discípulos. Jesus perguntou para eles: e vocês não vão embora também não? Se para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, oh glória. Então não conheça Jesus só porque ele te abençoa, só porque ele te dá vitória, só porque o pastor vai orar e vai acontecer alguma coisa na sua vida. Vai, porque está escrito na palavra e Deus é fiel para cumprir a palavra. Mas você pode conhecer Jesus mais de perto. Foi por isso que o salmista disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava dizendo assim: conheço de perto, sei quem ele é. Onde eu estiver, como ele não tinha muitas palavras para se referir, para expressar ao conhecimento que ele tinha do seu Senhor, ele disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você conhece o Jesus que você serve? Você sabe quem é o seu Jesus? Esta é a sua oportunidade. Aleluia. Vamos cantar, pastor? Faz um mi maior para nós. Aleluia. Acho que vai dar. Aleluia. Cadê o baterista ali? Ó? O baterista bom. Glória a Deus. A igreja toda canta comigo. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia que este povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era, aleluia, onde está? Onde está? Não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo foi. Aleluia, glória a Deus. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo
coração. As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram morar em Sião. Onde está? Aleluia! Oh glória! Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Glória a Deus! Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Oh, aleluia! Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo? Aleluia! Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia! Aleluia! Não vai demorar muito. E todos aqueles, sem exceção, todos que conhecem, estou falando que conhece, eu não estou falando que vem para a igreja, eu não estou falando quem prega, eu não estou falando quem canta, eu não estou falando quem toca, não, estou falando quem conhece. Porque de repente a pessoa está pregando aqui e não conhece Jesus. Pastor, mas pode? Pode. Porque Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se ela for pregada, Ele vai operar. Aleluia. Mas vai chegar um dia, e é esse dia que eu estou esperando. Tem mais alguém? Aleluia. Que aqueles que conhecem Jesus vão ser tirados dessa terra. Aleluia. A Bíblia chama isso de rapto. Nós seremos raptados, roubados, seremos extraídos dessa terra, num abrir e fechar de olhos, num momento. E aqueles que conhecem Jesus serão tomados para estar com Ele para sempre. E quem não conhece, que bom que Jesus não veio até agora. E nós estamos aqui dizendo: é a sua oportunidade de conhecer Jesus. É a sua oportunidade de abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero te conhecer de perto. Aleluia. Eu quero te conhecer como o Senhor verdadeiramente é. Eu quero ouvir a tua voz, olhar e te identificar. Isso é conhecer. Aleluia. E esta é a sua oportunidade. Aproveite esta noite. Daqui a pouquinho o pastor vai fazer o convite. Não perca a oportunidade. Corra para os braços do Senhor Jesus enquanto é tempo.
Diga para Ele: aqui está o meu coração, eu quero que o Senhor tome conta, a partir de agora eu quero te conhecer, aleluia. Aí você vai no lugar certo. O dia que você precisar de uma cura, você vai no lugar certinho, é na orla do vestido dele que está o poder da cura. Aleluia. A hora que você precisa que Ele solucione uma causa, você vai direto para Ele, vai dizer assim: ó, o Senhor é meu advogado, porque você conhece. Aleluia, ó glória. E assim você vai ter Jesus contigo, não porque os outros falam, mas porque você conhece. Onde está aquele povo? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para si.